procurando um material top para treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máximo e confira os melhores equipamentos nacionais para treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom TIGRÃO e tenha 10% de desconto na loja toda. E aí galera, tudo bom? Hoje de kimono, aqui com o Rinaldo Caporal, nutricionista, faixa preta de jiu-jitsu. Galera, tá diferente, né? Kimono aqui, eu acho que vocês nunca me viram de kimono aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo na defesa pessoal, principalmente tentando desmistificar alguns pontos aí na defesa contra ataques com faca. E depois a gente vai falar um pouco sobre aquela situação do mais fraco contra o mais forte, né? Principalmente uma coisa que eu prego muito é treino, puxar ferro, ficar forte, tá? E para isso que a gente trouxe o Rinaldo aqui e conversar sobre hipertrofia, ganho de força e nutrição. Rinaldo nunca teve contato com defesa pessoal, teve? Não. Sou virgem. A gente vai fazer... eu vou passar o básico aqui para ele de defesa de faca, tá? E a gente vai fazer um laboratório, né? A gente vai fazer um teste usando o pano e conjugando com a defesa de faca, tá? Quando eu digo laboratório, gente, e quando a gente vai para a defesa de faca, Rinaldo, assim, o trabalho que a gente vem fazendo, como eu já sou instrutor de defesa pessoal, e eu coloco nos meus stories lá no Instagram, direto, situações de defesa de faca que realmente deram certo, tá? Existe muita mistificação nisso, né? Porque assim, muitos instrutores, eles passam isso como se fosse como se fosse uma técnica mágica que fosse safar a pessoa de qualquer situação, e por outro lado, como se fosse algo impossível. E a gente precisa procurar o caminho do meio, né? Onde é que estão os padrões nisso? E como é que a gente investiga isso, né? Então assim, a gente tem acesso a muitos vídeos, todos os dias a gente recebe vídeos de situações reais no nosso grupo. E eu pesquiso também YouTube, tem canais no Telegram, tem o OnlyFans, tem o Brasil, tem o nome? Horror Story, alguma coisa assim. E a gente vai filtrando e pegando as situações. Da mesma maneira como a gente gosta de jiu-jitsu, a gente assiste luta, né? A gente gosta de Muay Thai, a gente assiste luta. E aí vai identificando os padrões e vendo onde é que a gente pode melhorar, vai tendo acesso aos professores e tal. E aí, galera, esses vídeos, eles são naturalmente mais longos, com menos edições, porque é meio que uma troca de ideias mesmo. A ideia aqui não é cagar regra, não é dizer que a minha verdade é a verdade absoluta, que a verdade do nosso grupo, da KM Red, é absoluta. Não, é apenas pegar o que acontece na rua, pegar os parceiros, os amigos que são da arte marcial, que já tem uma caminhada aí na parada, e ir testando, trocando ideia, testando, desmistificando, né? Ontem mesmo eu postei nos meus stories que uma menina se defendeu da outra num ataque com facas, com puxão de cabelo. Ela foi puxando o cabelo da menina, arrastou, botou a cara da menina no chão, e aí a menina ficou sem ângulo para o ataque de faca. Tá com a faca, caralho! Tá caralho! Tá com a faca, pô! Então por isso que eu tô repetindo tanto esse tema de defesa com faca aqui, né? Desmistificar, testar e aprender, né? Desenvolver e aprender. Beleza? Vou passar uns conceitos básicos para você sobre como é que a gente faz essa parada, tá? Eu acho que o puxão de cabelo não vai funcionar não. Não comigo não. Mas a gente pode puxar todo, né? Então assim, primeiro de tudo, facas de treino, né? É preciso respeitar a faca, né? É preciso
Por isso que eu comprei essa daqui de alumínio, porque muitas vezes o cara usa faca de borracha e não sente. A faca de alumínio, a gente tem que ter um cuidado, porque por mais que ela por menos que ela tenha, ela não tem fio, né? Continua sendo uma arma branca. E ela vai, se você bater com força, ela pode machucar, ela arranha. Então assim, o que eu tava percebendo ensinando os alunos aqui, é que os caras estavam dando muita risadinha, tá fazendo, não cara, tem que respeitar essa porra. Treino de defesa pessoal é diferente de treino de Muay Thai, por exemplo, que a gente, né, fica... Porque assim, a gente vai pra se descontrair, tá? Não, pô, começa que o mindset já é outro, né? A gente já tá ali pra defender a gente, defender a família da gente, né? Então assim, é isso. Por isso que eu comprei essa faca aqui, porque é fria, né? Desde cedo a gente tá acostumado com... Menino, não pega a faca, né? Então, causa essas lembranças. Então tá, primeira coisa. Os ataques com faca, eles acontecem... eu posso dizer que 80% das vezes, 90% das vezes, um braço de distância, o cara saca e fura. Normalmente é esse o padrão. É difícil o cara sacar lá da esquina e falar, eu vou te pegar. Não. Então, normalmente, o que a gente vê nos vídeos é que o cara toma 2, 3 estocadas para saber que foi furado, né? E muitas vezes ele bota a mão lá e não sabe o que acontece e continua tomando mais. Então, o que a gente treina? Controle do braço armado. Se você está com a faca na mão, tipo assim, tudo que você fizer, eu vou ter que focar aqui. Você pode querer me socar, você pode querer correr, eu tenho que focar aqui. E quando a gente for pro chão, você vai ver que todo o mindset da luta muda, porque eu preciso afastar, eu preciso controlar, eu preciso estar com esse braço isolado como se fosse uma mangueira de bombeiro, descontrolado, um fio desencapado, eu preciso ir lá e dominar. Então, o primeiro ponto é o seguinte, se essa faca vem no meu abdômen, eu preciso bloquear. Eu não vou fazer isso aqui direto, porque pode estourar aqui o dedo. Então eu preciso bloquear. Isso é bem Krav Maga mesmo. Bloqueei. Quando eu bloqueio, eu diminuo esse teu ângulo de estocada, tá? De estocada ou corte. Eu diminuo esse ângulo e domino o braço, tá? Dominei o braço, não posso ficar aqui. Se eu ficar parado, você vai querer me abraçar e pegar a faca. Isso, trocar de mão. Ou N coisa você pode fazer daí. Então, quando eu ganho aqui, eu preciso sair, correr para fora, para que você não tenha ângulo para brigar comigo. Vim para cá, eu vou golpear. Tenho que golpear. E aí a gente tá o mesmo. Então, uma coisa que a gente tem que já deixar claro aqui é a diferença da joelhada do Muay Thai e a joelhada do Krav Maga, da defesa pessoal, né? Eu falo Krav Maga, mas não gosto. Na real, eu não gosto nem de usar esse termo defesa pessoal, cara. Eu acho que tudo é luta. Se você chegou na fase de conflito, você vai lutar, né? Então, beleza. A joelhada normal, você vai pegar abdômen, ou se ele estiver um pouquinho baixo aqui, cabeça. Você mira o joelho no alvo. O joelho no alvo. A joelhada no genital, testículo, né? Você vai mirar o mesmo coxa mesmo. A ideia é você partir o cara. Então você joga para fazer devagar, tá? A ideia é você partir o cara no meio, de baixo para cima. Tá? Então você entra com tudo. E aqui, ó, você dá uma puxada aqui, ó, no braço. Você vai lá com tudo. Faz o braço lá. Pode ser daí. Daqui não? Dá um passo com essa. Com essa? Esquerda? Isso, entra e vai. Pode mirar no meio. Isso, vai. Não, você faz assim só. Isso, vai. Isso aí. Vai. Isso. Por que a gente treina sempre 3? Porque tem que ser no automático. Pegou, pá, pá, pá. Tem que ligar a metralhadora. Pra você dar o relaxante muscular do cara e depois progredir, tá? E tem o delay da dor, né? Testículo. Isso. Não vem na hora. 20 segundos mais ou menos. Você toma um depois que
que sente. Então, primeiro, bloquear, controlar, passo e atacar, tá? O que vai acontecer depois? Você vai ter que bater no cara e vai começar uma briga, tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou dar umas estocadas. Você vai fazer o que? Você vai expor a parte de fora do antebraço e colocar a barriga para trás, tá? Isso aqui, tá? Só isso, não vou nem devagar. Isso, ejeta. Isso, ejeta. Isso. Beleza. Agora, ó, bloqueia. Se eu mudar o ângulo dessa faca, você vai continuar do mesmo jeito. Assim. Isso aí. Aqui, ó. Vamos lá. Embaixo, sobe. Tá? Por quê? Porque eu preciso desse braço. O meu esquerdo para poder, o meu direito para poder ir lá. Vai lá. Em cima. Vai. Pode jogar assim também, não tem problema não. Vai. Isso. Tá? E vem pra frente. Isso. Quem se defende sempre baixo. Cima. Baixo. Cima. Se eu for cortar, é a mesma coisa. E aí entra embaixo. Domina. Não, ó. Então, não pode deixar livre. Tem que pegar aqui. Isso. Domina o braço. Não posso tirar esse braço de jeito nenhum. Tá? A briga vai começar daqui. E manda o joelho. Manda isso. Beleza. O básico é esse, não é a técnica perfeita. Né? Na hora do vamos ver, você tem só que se preocupar em segurar o braço. Beleza. Então, qual que é a outra situação que fica mais difícil isso acontecer? Essa daqui. Seguro você e dou. Então, a ideia é a mesma. Eu tenho que bloquear, controlar. Vai ser mais difícil, porque quanto mais pra dentro você colocar esse braço, mais difícil vai ser de eu chegar lá. Se você esticar, pega na gola. Estica o braço lá. Não deixa eu ir. Ó, como é que eu vou chegar lá? Entendeu? Se você tivesse só segurando meu pescoço, aí, beleza. Aí eu tenho brecha pra ir lá. Pra lá. Mas quanto mais o cara bloqueia aqui, faz essa barreira, pior. Beleza? Então, aí agora aumenta um pouquinho isso, vem no braço. Vem. Ó, entrou aqui. Você precisa bloquear, acompanha e traz pra você. Tá? Pra frente. Aí, ó, se você vier aqui... Qual é a minha solução para impedir que você venha para trás sem dominar o seu outro lado aqui? Porque no jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade que a gente não quer expor as costas, se a gente fizer isso, é normal o cara ir para as costas. Isso. A minha única defesa com a minha mentalidade de jiu-jitsu é a esgrima do outro lado. E é quase que automático. Entrei, dominei e saí. A força no ombro aqui, ó, minha cabeça. Tenta ir lá. Aqui eu tô bloqueando. Eu continuo sempre, sempre girando. Girando. Sempre girando. Faz sentido? Faz, acredito. Porque se você domina lá e abraça. Você dominar aqui, vai lá, tenta barrar para eu não trocar de mão. Mas aqui eu consigo. Entendi. Sair, porque tem os clinch também. Assim. Igual no arm drag, por exemplo. Quando eu faço o arm drag, vamos supor que eu dominei, peguei aqui o arm drag. O que você vai fazer? Você vai jogar essa mão por cima, pra limpar. Você não vai estourar daí? Não pode enfiar a mão na minha cara? Sim. Arrancou? Aqui é a mesma coisa. Se você tiver com faca, dominei o braço, se eu der vacilo aqui, você pode fazer o clean também, vai lá.
Joga pra... isso. Puxa. Já era. Entendi. Entendeu? Então vamos lá. Domina, bloqueia. Domina. Isso. Sai aqui, ó. Pra fora. Aí vai começar essa briga aqui, você tem que dominar o braço. No braço ou peito. Pode bloquear. Isso. Porque me desestabiliza. Se você aceitar essa briga em pé, uma hora ou outra eu vou te cortar. Você vai ser cortado de todo jeito. Só que até pra gente cair no chão, Entendi. se você me golpear, você tá no controle. E quem se defende, avança. Você não pode fazer esse bloqueio, você não pode se defender indo para trás. Ó, só bloqueio. Porque se você bloquear, indo para trás, eu vou começar a mudar os ângulos, porque você está dando espaço. Eu tenho que cortar esse espaço. Então, pra gente poder ir pro chão, normalmente a gente vê nos vídeos, né? Indo, o cara caindo, às vezes montando, às vezes conseguindo controle lateral. E aí tem as quedas. Se eu pego aqui por dentro, um 2 em 1 por dentro, como é que eu vou derrubar? Só vou dar um passo e jogar essa perna aqui. O que eu não posso fazer, Caio? O que eu não posso fazer? Eu não posso deixar você aproximar aquela mão dessa. Sacou? Uhum. Porque se você aproximar... Tenta lá, tenta... Ó, aí você vai querer trocar de mão. Então quando eu derrubo você, eu tenho que separar a lâmina o máximo possível do teu corpo, do teu controle. Então toda hora, ó, vou ter que estar dominando aqui. E pra golpear eu vou ter o quê? Cabeça. Cabeça. Não vou soltar aqui. Porque a partir do momento que eu solto, puxa o braço. Você vai... Ó, já dei a brecha, aí vai começar outra guerra. Sacou? E aí tem outro domínio também. Porque às vezes você vai estocar, volta o braço lá. Aí você vem com muita força, vem. Eu faço. Aí eu faço 2 em 1 pelas costas do braço. Posso estourar teu braço aqui e posso te jogar no chão. Se eu for derrubado aqui, outra coisa, eu não vou soltar aqui pra bater. Essa posição aqui fica mal pra eu golpear. Se eu golpear, se eu for soltar, a mesma coisa, se troca. Então, mesmo princípio, ó. Pra fora. Pra fora. Sempre tem que correr pra fora. Se tiver uma parede, massa. Você joga o cara na parede, domina. Dominando aqui a faca, estoura o braço dele. Mas mesmo assim, pra golpear vai ser ruim. Tá? Então, se eu for derrubar, se eu for dar a queda nas tuas duas pernas, e aqui que tá uma coisa que a gente vem estudando, principalmente no wrestling, né? Aqui já é uma evolução. Se eu fizer isso aqui, ó, cai. E você cai assim, ó, ferrou pra mim. Sacou? Ferrou pra mim. Então como é que eu tenho que derrubar? Cheguei aqui, eu vou bater nessa perna e separar teu braço. Bati, trouxe você. Aí daqui, beleza. Daqui eu posso. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa borracha. A gente vai fazer um drill. Aí você vai. Vou estocar você. E aí você vai encaixando a entrada da queda. Tá. Tá? Vai lá. Dominou? Isso. Aí eu vou puxar. Quando eu puxar, isso. Boa. Isso. Pra fora, indo pra fora. Vai. Isso. Agora começa a fazer as entradas de queda. Ó. Isso. Boa. Novo.
morri. É muito diferente, velho. Diferente. E agora que eu percebi, eu tava dominando teu braço com a ajuda da minha cabeça, do lado da faca. Eu não percebi isso só depois, mas eita, a faca tá aqui. Então beleza, só repassando aquela queda que eu falei aqui, quando eu chego nesse domínio aqui, ó, eu tenho que separar o braço, né? Eu tenho que separar a lâmina do resto do corpo dele, então eu bato a queda aqui e deixo ele longe, ó. Deixo a faca longe dele, tá? Aqui é claro que eu não vou ficar nessa posição, eu vou ter que ficar lá, botar o joelho aqui pra... Eu ainda continuo com essa pegada aqui no braço dele, junto nele aqui, tenta virar, Reinaldo. Tenta sair daí, tenta sair daí. E aqui eu já vou batendo nele, pegando na nuca mesmo, fazendo o hammer na nuca, né? É uma briga. Então, só pra repassar, que eu acho que não pegou. Então, Reinaldo, primeiro, você deu uma catranca ali, velho. Passa pra gente, porque, como eu te falei, eu não consigo fazer ela, não tenho ainda esse skill. Cara, deixa eu botar aqui. Foi partindo da gravata russa, eu acho. Depois que eu dei a queda, você foi pro chão. A partir daqui eu não lembro exatamente como foi. Eu acho que você continuou o giro. Continuou o giro? Foi. Isso. Aí. Daqui o que manda mais ou menos como vai ser a posição é o polegar. Se o polegar estiver exatamente do jeito que está, a gente consegue fazer uma hiperextensão de cotovelo. Agora, para criar mais torque, o que eu gosto de fazer é, primeiro, aprofundar um pouco mais as pegadas, curvar o punho e botar a minha testa aonde está a minha mão. E aí você vai dosando a pressão conforme a necessidade. E a pressão, depois que eu estou aqui, com a mão aqui, é meio que levantando o braço de baixo e abaixando o braço dele. Exatamente assim. Isso aqui. Dependendo de como ele vira, mas isso é uma coisa que a gente vai aceitando conforme o paciente vai dando as oportunidades. Se ele deixar exatamente desse jeito, a gente faz isso. Se ele virar para algum dos lados, aí a gente tem que adaptar, talvez ir para uma Kimura ou uma americana. Na verdade, os três são vizinhos de parede, então você sempre tem que saber vai saber a variação dos três, de modo que consiga conectar essas posições. Beleza, então já fica aí mais uma, porque é isso, eu não posso, por exemplo, o armlock mesmo, qual que é o problema de receber um armlock padrão? Vai lá, aplica o armlock em mim. Qual que é o problema disso aqui? Não? Eu consegui chegar lá, e aqui já era. Então, jiu-jitsu salva, mas a gente tem que saber qual que é a ferramenta técnica que a gente vai utilizar, né? É como o pessoal me pergunta muitas vezes, o que é melhor para defesa pessoal, boxe ou Muay Thai? Depende do contexto. Dependendo do contexto, por exemplo, aqui numa situação dessa, que a gente não pode correr, viu o cara com a faca, não pode correr. Você vai fazer o quê? Você vai ter que juntar no cara, agarrar o cara, entendeu? E aí você tem que saber jiu-jitsu, tem que saber o wrestling, tá? Então, o nosso trabalho é baseado em conceitos, né? Conceitos de controlar o braço armado, deixar a lâmina longe, evitar a troca de mão, né? Que acontece, a gente já viu isso em vídeo de troca de mão e esfaquear. E aí a gente chega no chão, né? Até a gente trabalhou um pouco de queda, trabalhou domínio, trabalhou queda, e agora a gente chega no chão, tá? E aí eu estava conversando ontem com o Peixe sobre as raspagens, né? A gente estava trabalhando a portuguesa. Galera, isso é um trabalho de pesquisa, tá? Como eu falei no início. Então, tô com as costas meio ferradas aqui, mas vamos lá. Então, o que acontece? Se o cara tá com a faca na mão, e aqui entra a tentativa de estupro, né, na defesa pessoal feminina, às vezes o cara, né? Então, a mulher precisa primeiro fechar os joelhos aqui. Claro, se o cara tiver com a faca na mão, vai ser a briga aqui, mas ela precisa dominar e deixar esse braço longe, tá? O que é a portuguesa? Eu vou ter que dominar o braço, e aí tu me corrige se eu estiver errado, tá? Que eu aprendi ontem. Raspagem básica, mas eu sou ruim de jiu-jitsu, galera. Então é o seguinte, ele vai pegar e bater, né? Isso vai levantar, na verdade, né?
e fazer isso aqui. Pô, raspou. Beleza. Tem que separar. Então, uma grande dificuldade aqui é raspar. Principalmente se a gente estiver falando de uma menina que vai ser mais leve que um cara, né? Uma pessoa mais fraca. Eu preciso colocar tudo que eu tenho pra lá e bater com a perna aqui, ó. Quando eu raspar, deixar longe e aqui cotovelar. Eu ainda não sei, eu ainda não ensinei meninas, e aí sendo bem sincero, mas é uma situação foda, muito complicada. O que eu prezo, o que eu digo? Tem que saber lutar, tem que puxar ferro, tem que estar forte, né? E outra, né, velho? Isso aqui a gente tá falando 5% da defesa pessoal, é isso aqui, é a luta. Como eu sempre falo, chegou aqui, chegou nessa situação, já errou tudo na cultura de segurança. Tudo. Faz essa raspagem aí e ajusta ela. Por favor. Na verdade, tem várias variações dela. A que você fez da primeira vez pareceu ser muito com uma scissor sweep, uma tesoura, né? Nas pernas, né? Gosto exatamente. E esse tipo de raspagem funciona muito bem quando o cara tá afoito querendo botar o peso pra cima. E no jiu-jitsu, o cara é safo, ele vai sentar lá atrás, senta lá atrás, o centro de gravidade. Nunca eu vou conseguir dar a portuguesa aqui. Então, nesse contexto do cara realmente querer botar o peso em cima, através da vantagem de tamanho, vai funcionar muito bem. Eu só não sei exatamente como é que eu vou fazer para separar a mão. Mas a raspagem, basicamente, eu tento botar uma força aqui em cima. Eu não gosto muito de botar mais para baixo, porque eu consigo gerar menos força assim. Eu boto minha canela mais para cima dele e essa aqui meio que bate e estica. Lembrando que a cadeia posterior, principalmente a musculatura de quadril e isquiotibial, é a mais forte do corpo humano. Então, não adianta só bater, funciona muito bem se você estica, né? Agora também tem que ver a relação, acho que tenta pegar com a outra mão. Não, aqui. Isso. Acho que vai funcionar melhor assim. Então, eu estou dominando a mão da faca, eu estico e bato. Eu talvez não me preocupe, principalmente se for uma pessoa mais leve, me preocuparia de ficar exatamente em cima dele. Quanto mais fora você tá, nesse sentido, você consegue meio que exercer um pouco mais de força aqui, principalmente com a perna. Às vezes, não é todo mundo, mas se você botar um peso, você vê que tem peso aí, Tigrão? Não. Tá, eu tô leve, porque meus dois joelhos estão no chão. Então, às vezes... Tudo bem, vou montar na técnica. Exato. E dar uma pinçada com a perna aqui. Pode fazer sentido. Volta nessa posição. O ideal, galera, é você conseguir golpear sem perder o controle. Então aqui, ó, seria o cotovelo pistão. E eu não ficaria parado. Diferente dos métodos e sistemas de defesa pessoal que existem, o agressor não pode ser colaborativo. Então, assim, quer testar a posição? Fecha aí, não. Ó, agora tu tenta me dar as cotoveladas com as costas do braço e não com o cotovelo, tá? Eu vou tentar me mexer daqui, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Então, assim, é esse tipo de teste. É esse tipo de teste que a gente tem que fazer para saber se uma coisa vai funcionar ou não. Então, galera, o que a gente quis trazer um pouco aqui é da nossa pesquisa, tá? Eu sempre que tenho oportunidade, vocês estão vendo, eu trouxe o Paulo do wrestling, agora eu trouxe o Rinaldo, porque são meus amigos, tá? Eu confio no trabalho deles, a gente treinou junto, eu sei não só da capacidade, mas da firmeza dos caras, da caminhada, e eu sei que eles vêm com a maior boa vontade, porque muita gente acha que isso aqui é maluquice, né? Muita gente acha, e assim, os caras também, alguns deles também acham, mas só que eles aceitam a minha maluquice. A ideia é essa, porque sabem que o trabalho é sério, né? Então, a gente falou um pouco de defesa pessoal feminina, de uma menina mais
mais fraca, mais leve se defender. Eu sempre recomendo as meninas aprenderem combate com faca, tá? Procurar um cali sério, né? Um cali mais limpo, até um esgrima mesmo. Procurar um spray de pimenta, né? Cultura de segurança. Spray de pimenta é uma maravilha. Agora sim, não adianta só ter o spray de pimenta, ter uma faca. Quando você treina jiu-jitsu, quando você treina um boxe, quando você sai na porrada, você rola, luta, compete, você desenvolve um mindset. Não adianta você fazer o melhor sistema de defesa pessoal do mundo se você não sai na porrada, se você não faz um sparring, entendeu? Então, ter uma cultura de segurança, saber por onde você anda, né? Não andar com pessoas erradas, não frequentar baladas problemáticas, né? Isso tudo é defesa pessoal. Como eu falei, a luta ela é 5% da parada, entendeu? E a gente está vendo vários casos de feminicídio, né? De ataques às mulheres e tal. E como eu falei, eu sempre falo assim, tipo, tem que ficar forte, né? E aí entra o Rinaldo. E aí o Rinaldo era um cara... Tu pesava quantos quilos? 60 e... Em 2014 eu lutei de 68, peso pena. E hoje tu tá com quantos? Próximo de 100, varia de... Então, é uma caminhada, não é da noite pro dia, tá? Mas conta um pouco, Rinaldo, como é que uma pessoa normal, uma menina de 50 quilos, um cara de 60 quilos, como é que ele pode, usando as estratégias nutricionais, hipertrofia e a luta, que foi o que você fez, desenvolver um nível de força? Bom, primeiramente, a palavra é justamente essa, é força, né? E apesar de que a gente pode separar o conceito de hipertrofia muscular e de força, tem umas chinesinhas aí, por exemplo, que se a gente for tentar fazer o que elas fazem, a gente vai se quebrar todo, né? Tem chinesa metendo, de 50 quilos, metendo 100 e tanto para cima da cabeça, né? O dobro do peso, coisa que eu não consigo. Então, assim, tem a questão de muscularidade e de força, que elas, a priori, são conceitos diferentes, mas a gente tem que entender que força é algo holístico. Tem vários fatores que importam. Tem a questão anatômica, por exemplo, se um cara tiver um fêmur muito grande, para você aplicar uma armlock é muito mais fácil do que aquele cara que tem um braço de T-Rex, né? Não sei se alguém aí já tentou fazer isso num cara de braço muito curto, mas é horrível, é muito difícil, né? Em comparação, esse cara de braço muito curto, ele tem uma capacidade de empurrar peso de maneira muito eficiente pelo comprimento de húmero dele, que é muito menor, né? Com relação à força, a hipertrofia muscular, apesar dela não ser diretamente ligado à força, não ser sinônimo, a gente pode dizer que ela é um fator contributivo. A gente pode fazer uma inferência dizendo que quanto mais músculo a pessoa tem, mais chance ela tem de gerar mais força, de maneira muito, muito simplificada. Dito isso, hipertrofia muscular é uma das coisas que a gente pode buscar como adaptação positiva para ficar mais forte, ficar mais resiliente. Inclusive, mais músculo ajuda, por exemplo, a gente ser mais resiliente num acidente de carro, por exemplo, que tem um impacto, um trauma muito grande. Funciona como se fosse uma espécie de armadura também, né? Dito isso, quais são as diretrizes nutricionais para gerar essa adaptação de hipertrofia, por exemplo? Consumo de proteína adequado seria talvez uma das principais, e quando eu digo isso, eu estou falando algo em torno de 1,6 a 2 gramas por quilo de peso. Eu sei que para quem nunca fez dieta ou nunca teve contato, são números muito abstratos, né? Mas, por exemplo, para mim, por tigrão, equivaleria a algo de 200 gramas de proteína por dia do macronutriente, o que traduziria, por exemplo, para uns 400 gramas de frango grelhado, de maneira extremamente reducionista, tá, galera? Ainda nem fiz cálculo, nem sei se eu estou falando besteira, e se tiver, me corrijam aí. Mas, de qualquer maneira, proteína, principalmente a proteína total no dia, seria uma das coisas mais importantes. A segunda conduta nutricional que a gente deve ter em mente também é em relação à quantidade total calórica. Isso aí requer um pouco mais de sutileza, porque dependendo do status atual energético do seu corpo,
Ou seja, se você tem mais tecido adiposo, teu status energético está mais abundante nesse sentido, né? Se você tem menos tecido adiposo, você tem um pouco menos de energia para servir de investimento para o processo de hipertrofia, que é um processo que requer investimento energético. Agora, esse investimento pode vir do nosso próprio corpo, por exemplo, tecido adiposo. Se uma pessoa com obesidade, por exemplo, ela consegue utilizar a energia contida no tecido adiposo para fomentar o processo de hipertrofia. Agora, se você tiver já no percentual de gordura muito baixo, e se você tiver um gasto energético muito grande, como por exemplo alguém que pratica arte marcial e faz a musculação ao mesmo tempo, com toda certeza, essa parte energética advinda da comida acaba tendo um impacto muito grande. É muito difícil passar uma recomendação generalista para todo mundo nesse sentido, mais difícil do que proteína, mas eu posso dizer que é importante um excedente energético aí. Entenda que o músculo é como se fosse uma parede de tijolos e cada tijolinho você tem que ir ligando um no outro para que forme a parede propriamente dita. Só que para você encaixar esse tijolinho no outro, tipo argamassa, você precisa de um investimento energético. Então, sem isso, você não vai conseguir ter hipertrofia, principalmente se estiver nesse contexto de um status energético muito baixo no corpo, né? Sinceramente, essas são as duas principais condutas dietéticas. Agora, de nada adianta você ter a melhor dieta do mundo se você também não tem um estímulo para a hipertrofia. Apesar de que, se você pega uma pessoa destreinada, bota ela numa arte marcial e ela começa a fazer, ela vai ter um pouquinho de hipertrofia, advinda da resistência, por exemplo, de uma tentativa de armlock, ou de dar várias vezes um murro no saco. Isso, para uma pessoa destreinada, pode contribuir um pouco. Mas, para atingir níveis maiores, com toda certeza, o treino de força resistido acaba sendo primordial. Então, o treino de força é a condição essencial para que a hipertrofia aconteça, e a dieta entra como o suporte para que torne esse ambiente propício para as adaptações. Cara, você falou uma coisa muito interessante sobre como a força puxa, né, a fisiologia, como o treino puxa essa fisiologia de consumo e construção. E aí eu quero fazer um adendo que você treinar força também, você treinar te ajuda fisiologicamente, mas te ajuda também mentalmente. Uma coisa que o Ronaldão sempre falava, que é um dos nossos professores de jiu-jitsu. Ele foi teu professor direto, Ronaldão? Foi, né? Muito tempo, né? Lá na G1. A gente treinou junto sob a supervisão dele, sob a direção dele. E ele falava assim, pô, você tá triste? Pô, vai puxar ferro. Ele sempre falava isso, né? Então, também, cara, também. Então, até na confiança de uma menina, de um cara mais... eu tive casos assim de ficar triste pra caramba, algumas situações ruins da vida, e ir pra academia por fazer a força lá e já sair melhor, né? Tem esse lado aí também. É sempre um tripé, né, Rinaldo? Não adianta você só treinar. Só tem uma coisa bem interessante, que tem toda a questão psicológica envolvida nisso, do autocuidado, né? Do autocuidado. Porque quando você consegue aderir a uma dieta e tal, que você começa a ver uma mudança, você começa a levar autoestima, e aí começa a questão do autocuidado, de você se preservar, de você desenvolver uma nova visão sobre você, entende? Claro. E isso interfere completamente na relação com o outro. Interfere diretamente. Esse seu áudio vai ficar aí, filho. Não, faz isso. Eu estava até falando com o Tigrão antes da gente ligar a câmera, que eu já tive experiências de lutar jiu-jitsu com umas meninas muito fortes, de 60 quilos, menina normal, digamos assim, em termos de tamanho. E o impacto psicológico de um cara do meu tamanho, sentindo a resistência de uma menina, eu digo que eu tive dificuldade de tentar calibrar a força, né? De impor minha força em cima delas. Eu acho que a surpresa de encontrar uma resistência tão forte desestimula bastante, talvez, nessa questão de agressão física, etc. Acredito eu. Não, com certeza. A gente vê isso. Meninas que lutam, elas pegam os caras de surpresa. Isso é fato, o que você falou é fato. Isso a gente vê eu já vi em vários vídeos, meninas socando, às vezes o cara enfia a mão na menina,
pô, como a gente tem acesso a um volume muito grande de vídeos, eu tenho, diversas pastas catalogadas, todo dia a gente recebe situação. Então, existe muito isso. Os caras batem mesmo e as meninas às vezes caem. Só que até mesmo entre elas, quando elas brigam, quando a menina sabe lutar e ela precisa lutar, a reação dos caras, ou a reação das meninas, dos agressores, né, dos opositores, na verdade, vamos colocar como opositores, ela é de surpresa. Fica perdido, né? Porque você não espera aquela reação. Você acha, vai ser fácil e tal, de repente você, eita, peste. Né? É que nem lutar com, às vezes, o cara magrinho que se movimenta muito. Às vezes, quando a gente vai no Muay Thai, o cara começa a pular pro lado pro outro e você recebe uma porradona nas costas. Puta merda, o cara é foda, velho. Então, se a gente pode deixar alguma coisa para as pessoas mais fracas, né, mais leves, que querem se sentir mais seguras, né, que querem se proteger, é isso, é resgatar esse lado da arte marcial, que é o lado para o qual ela foi criada, né? O esporte é necessário para desenvolver, mas você precisa também desenvolver esse lado, desenvolver a força, desenvolver a alimentação, dormir bem, ter uma vida equilibrada. Porque qual que é a ideia? É você fazendo tudo isso, você tem uma vida equilibrada e você não vai entrar nesse tipo de situação. Se precisar entrar, aí você entra para definir. Aí você entra mesmo com sangue no olho, comprometimento máximo para acessar a ameaça. Beleza? Obrigado, meu velho. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico em mais de 250 aulas exclusivas num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai no meu método passo a passo, que vai desde o nível básico até o mais avançado. Vem aprender com quem sabe. Visite agora muaythaiencasa.com e entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil.